Graça e paz, irmãos. Boa noite. Entremos na presença de Deus com o nosso coração quebrado, com a nossa alma voltada para o Senhor, agradecendo porque Ele nos proporciona mais um dia, nos proporciona mais uma noite. E se estamos aqui, é porque Ele tem nos sustentado, é porque Ele tem nos permitido. Agradeça a Deus por este momento. Senhor Deus de poder, de milagres, Deus de paz, Deus que tem todo o poder, Deus que tem todo o domínio, Deus de toda a glória, visita as nossas vidas, visita o nosso coração, visita a nossa alma, vem tocar em cada um que neste momento se posiciona diante do Senhor. Somos pequenos, necessitados, diante de um Deus poderoso, grandioso, misericordioso, Deus de bondade, Deus que conhece todas as coisas, Deus Altíssimo, perdoa os nossos pecados por ação, por omissão, por negligência. Que o Senhor venha tocar sobre a vida de cada pessoa. Eu te peço hoje, meu Deus, nesta semana tão difícil para nós e tão difícil para muitas pessoas, muitas famílias no Brasil e no mundo, eu te peço que o Senhor venha ser o socorro presente na hora da angústia, venha ser a paz, o consolador, porque o Senhor é o único neste momento que pode atender aquele que chora e que se volta para o Senhor. Atende, transforma, restaura e escreve o nome daquele arrependido, contrito no livro da vida para a salvação. E ajude para que possa permanecer contigo. Em o nome de Jesus, e receba aqui o nosso louvor e vem tocar sobre a vida daquele que crê, que ouvir hoje desperta a fé para que seja abençoado, curado, tocado pelo teu poder, em o nome de Jesus. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, porque o Senhor é Deus de glória, é Deus de paz. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Dê um glória a Deus aí e creia no poder de Deus, porque só o poder de Deus para nos abençoar. Só o amor de Deus pode nos transformar. O que eu fui e já fiz é página virada. Já não tinha razão de viver. Jesus Cristo mudou minha história. Ele me prometeu e me deu vitória. Tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Essa corrente é muito forte, Deus vai responder. Aquele que me fortalece pela minha fé é vencer ou vencer. Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Essa corrente é muito forte, Deus vai responder. Aquele que me fortalece pela minha fé é vencer ou vencer. É somente crer e o mais Jesus fará. Porque se Deus é por nós, não vou temer a nada. Minha bênção ninguém vai tomar. Se inimigo ataca de novo, se a gente orar forte, Jesus manda fogo. Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Esta corrente é muito forte, Deus vai responder. Aquele que me fortalece pela minha fé é vencer ou vencer. Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Esta corrente é muito forte, Deus vai responder. Aquele que me fortalece pela minha fé é vencer ou vencer. Tá ligado aqui na terra, tá ligado lá. Esta corrente é muito forte, Deus vai responder. Aquele que me fortalece pela minha fé é vencer ou vencer. É vencer ou vencer.
Pai. Anjos de guerra eles são, pra guerrear nossas guerras, eles estão aqui. Os anjos de Deus vieram a nós, direto do trono do Pai. Anjos de guerra eles são, pra guerrear nossas guerras, eles estão aqui. Com eles nós somos um só exército, marchando contra o império das trevas. Com eles nós somos um só exército, marchando contra o império das trevas. Quebrando grilhões, rompendo cadeias, libertando os cativos, tomando as nações, proclamando que Jesus Cristo é Senhor, proclamando que Jesus Cristo é Senhor. Os anjos de Deus vieram a nós, direto do trono do Pai. Anjos de guerra eles são, pra guerrear nossas guerras, eles estão aqui. Com eles nós somos um só exército, marchando contra o império das trevas. Com eles nós somos um só exército, marchando contra o império das trevas. Quebrando grilhões, rompendo cadeias, libertando os cativos, tomando as nações, proclamando que Jesus Cristo é Senhor, proclamando que Jesus Cristo é Senhor, proclamando que Jesus Cristo é Senhor. Senhor, Tu és todo-poderoso e digno, por isso fala conosco, fala ao nosso coração, através da Tua palavra, através do Teu poder, porque o Senhor é Deus de vitória. Prepare o seu coração e peça a Deus para tocar em você. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sigo alegre, atento ao Teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sigo alegre, atento ao Teu mandar. Sigo alegre, atento ao Teu mandar. Sigo alegre, atento ao Teu mandar. Louvado seja o Senhor. Se você tem Bíblia, abra no Salmo 119 e vamos meditar na palavra de Deus. A Bíblia tem este nome também, né? Ou apelido, vamos dizer assim, palavra de Deus, porque ela revela a palavra de Deus, ou seja, a vontade de Deus para a nossa vida. Ela nos ensina a viver, nos fala o que nós devemos evitar, o que nós devemos praticar, nos traz bons exemplos a serem seguidos e nos mostra os maus exemplos
para que não possamos repeti-los, né? E nós vivemos nesse período de pandemia, onde se fala muito em lavar as mãos, cuidar da higiene, né? Ter as mãos limpas para poder levá-la até a face, até a boca, os lábios, as narinas, e manter sempre esse cuidado. E quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que essas medidas profiláticas se encontram na Bíblia, está lá no Torá, Deus ensinando na lei como deveria ser a higiene do povo. E muitas vezes as pessoas não aprendem, né? Não são presentes na casa de Deus, por exemplo, num culto de doutrina, de ensinamento. Muitos não negligenciaram a escola dominical, um estudo bíblico, e não sabe o que o Senhor Jesus e Deus quer de nós. Quando a gente lê aquela passagem onde Jesus diz que ele fala que todo mal sai de dentro do homem, e porque os fariseus queriam que os discípulos lavassem a mão, Jesus na verdade não era contra lavar as mãos, mas ele estava usando a questão do ensinamento da lei, né, que eles praticavam aquilo que realmente a lei ensinava na questão física, mas esquecia do espiritual, do mal espiritual, que era tratar o coração diante de Deus. Mas nós precisamos sim ter os cuidados, porque a Bíblia nos ensina. Eu vou repetir sempre que o povo de Deus, ele precisa se esforçar para ser um bom testemunho na terra, para ser um modelo. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E a todo dia nós somos confrontados, né, com o pecado. Satanás vem ao nosso derredor nos rodeando, procurando uma brecha e também nos tentando. E a tentação ela vai servir exatamente para que esta brecha seja aberta e ele tenha lugar. Então, ouvir a palavra de Deus e praticar é aquilo que Deus espera, e ele falou isso através de Tiago. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, ouvir, e aí eu vou usar esse versículo de Tiago também como referência da fé. Ouvir traz fé. Então, quando você ouvir e você sentir algo de Deus no seu coração, uma convicção muito grande, tomando conta do seu coração, do teu intelecto, haja em relação àquilo que você espera, porque é a fé funcionando para que você alcance vitória. Salmo de número 119, salmo muito falado, e esse pedaço do salmo aqui, ele faz toda a referência à palavra de Deus, né? O que ela é. No 105 fala sobre a lâmpada, mas eu vou ler o 114. Salmo 119, 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Eu vou ler o 113, diz: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Senhor, fala em nome de Jesus. Preste bastante atenção para que você seja abençoado de uma forma grandiosa pelo Senhor. A sua alma seja confortada, sua alma seja visitada, a sua mente seja transbordada de poder de Deus. No dia de ontem, eu parei para pensar, né? Na verdade, já entrando nesta madrugada, eu parei para pensar sobre os filmes de ficção que falam de super-heróis. Eu assisti 2 séries diferentes, não vou citar quais, mas nelas eles mostram super-heróis, que na verdade é ficção, como eu disse, que tem superpoderes, mas esses superpoderes ou vêm de um outro planeta,
que eles adquiriram ou vem de um acidente mexendo com química ou com algo nuclear. Mas assistindo o filme, ele sempre dá uma ideia de um afastamento da pessoa de Deus. E, na verdade, os criadores de super-heróis, eles criam super-heróis para satisfazer a necessidade que a alma do ser humano tem de ter uma referência. O ser humano, ele precisa de uma referência. No Brasil, os heróis do Brasil, eles estão ligados ao futebol, porque as pessoas muitas vezes colocam um ex-jogador, o mais famoso, chamado rei do futebol, num alto patamar, porque o ser humano ele tem um vazio e ele quer que algo preencha esse vazio, então ele parte para a idolatria. E no futebol isto é algo comum, né? Que até entre os jogadores eles falam: qual é o seu ídolo? Ah, o meu ídolo que me fez me esforçar para ser jogador foi tal. E quando encontra aquele jogador que já é famoso com aquele que ele referia como ídolo, fala, o encontro dos dois ídolos, né? Porque eles se tornam, para as pessoas que aderem a isto, colocam aquele jogador como um ídolo, um ser humano tão falho, sujeito a erro, mas uma condição mais elevada. Assim se faz nos Estados Unidos com os seus heróis, né, criados por cartunistas, por desenhistas, através dos quadrinhos que saíram, extrapolaram as páginas dos quadrinhos e foram para o cinema e a TV. E a ideia sempre é afastar o homem de Deus. Ainda que não haja uma contaminação direta, mas a ideia é sempre afastar o homem da ideia de Deus, de teorias científicas que tentam afastar o ser humano da existência de Deus. Aí você pergunta, por que se tenta afastar o homem da existência e da ideia de Deus? Quem gostaria, quem influenciaria o homem de certa forma para que trabalhasse desta forma? O próprio Deus? Não. O inimigo de Deus e inimigo da alma humana, que é Satanás. Quanto mais o homem estiver longe de Deus e dar ouvidos a coisas estranhas, para Satanás melhor. Nós precisamos aprender a buscar de Deus, a nos apaixonar pela palavra de Deus e desejá-la, isso com inteligência. Nós vivemos um tempo onde se questiona a ciência, né? Os homens hoje eles estão tentando, de certa forma, de uma forma bem sutil, dizer que todos aqueles que creem na Bíblia são contra a ciência. Eles tentam jogar isso de uma forma exatamente porque muitos chamados evangélicos, sem o devido conhecimento da Bíblia, dizem, não, só Deus pode fazer. Sim, todas as coisas estão nas mãos de Deus. Mas Deus capacitou o homem. Quando eu olho a roda é um instrumento de ciência, de conhecimento. O homem chega até a roda ao desenvolver o seu conhecimento. A cadeira que você senta, ela é o resultado da ciência, porque até hoje poderíamos estar sentados em pedras, em tocos de madeira, mas a ciência ela se desenvolve em todos os ramos. Ciência física, a ciência química, a ciência biológica. Quando o homem pegou um copo de água doce, né? Doce, você sabe que não é doce, mas é como se difere a água que é ingerível da água do mar, mas se ele colocar um punhado de sal nesta água doce, ela vai ficar salgada. Ou seja, isso é uma experiência de química.
É uma ciência. E através desse raciocínio o homem vai descobrindo que as misturas, as ações e as reações, né, as teorias, as teses que se tornam teorias, e teorias muitas vezes são confirmadas como reais, como fato. E nós sabemos que quem criou o homem deu capacidade de raciocínio, capacidade de raciocínio, é o próprio Deus. O homem descobrir como o corpo humano existe, né? Como é o funcionamento dos rins, como é o funcionamento do fígado, para que serve cada órgão, para que serve o coração. Se a gente estudar a Bíblia, nós vamos ver que a própria Bíblia traz a relação do coração, um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, faz analogia com o nosso coração físico, a nossa alma, o nosso próprio ser. Então, a ciência está na Bíblia. E, na verdade, eu tenho dito há muitos anos que a ciência, na verdade, ela revela a grandeza de Deus para quem tem entendimento. Mas isso está sendo usado contra a Igreja de Cristo por falta do conhecimento da própria Igreja. Eu não nego a ciência, porque ela é útil e veio de Deus, e Deus fala através de Daniel 12:4, que chegaria um tempo que o saber multiplicaria. Em algumas traduções está escrito que a ciência multiplicaria. O homem descobriria, o homem inventou o microscópio para ver coisas invisíveis aos olhos nus, estudou, o homem consegue hoje em laboratório trabalhar, o homem chegou na sequência do DNA humano, de animais, chegou no genoma humano e tem descoberto a inteligência da existência, vou dizer, humana em primeiro lugar. E aí fica muito claro para mim, pastor, que nós não viemos do nada. Nós somos criados por Deus, a imagem dele como pessoa, né? Não uma imagem física, porque Deus é espírito e verdade, mas ele nos colocou neste mundo. E quando você estuda a Bíblia desde o início, você vai ver que ela tem um raciocínio inteligente e lógico. Primeiro ele fez o universo, fez a Terra, né? Colocou a Terra numa distância inteligente do Sol, para que o Sol fosse bênção para a Terra. Colocou a Lua para que tivesse influência também sobre a Terra. Depois que ele formou tudo, os luminares, ele fez os animais, toda a criação. E por último, no sexto dia, ele formou o homem. Ou seja, o homem veio depois que toda a estrutura estava pronta. Porque aquele ser especial, a obra-prima dele, precisa ter um ambiente todo preparado, da parte física, química, para que esse homem vivesse. Quer mais ciência do que a Bíblia, mais inteligência do que a Bíblia. E nós vemos hoje que muitas vezes as pessoas acham que pregar o Evangelho de Cristo é simplesmente sair com a Bíblia debaixo do braço e falar: arrependei-vos. Sim, temos que pregar dentro da igreja o arrependimento e levar o Evangelho da salvação para quem está no mundo. Mas nós precisamos examinar a Bíblia. Citamos aqui o ano passado e recentemente sobre Daniel capítulo 1, Deus falou com ele: nunca parte da tua boca as palavras desta lei, medita nela de dia e de noite. No Salmo 1, a mesma reflexão, medita na palavra de dia e de noite, para que nós tenhamos esse conhecimento, e à medida que nós tenhamos esse conhecimento, o Espírito Santo nos dá discernimento daquilo que Deus está falando. Ele vai nos trazendo a inteligência de entender, porque nada é novo debaixo do sol, como escreveu Salomão. Então nós precisamos esse entendimento, e a Bíblia é um livro que deve ser estudado, lido e estudado com inteligência, conhecendo a língua local, ou seja, nós aqui conhecendo razoavelmente português, para sabermos, ao ler a Bíblia traduzida no português, respeitando as vírgulas, entendendo as conjunções,
entendendo o contexto para termos a compreensão. Se a pessoa ela tem a capacidade ou a possibilidade de estudar um grego, um hebraico, será bom. Mas ela ter esse discernimento para estudar a palavra de Deus, e aí nós vamos descobrir que a Bíblia nos revela para nós hoje o passado, ela nos diz o nosso presente, e nós estamos vivendo o presente onde está em Mateus capítulo 24, se não me engano, versículo 21, que haveria um tempo de grande aflição na terra, e ela nos diz o futuro. E o futuro diz que, assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a volta ou a vinda do Filho do Homem, que é a volta de Jesus para raptar a noiva, que é a igreja, e nós irmos para a glória e passarmos 7 anos nas bodas do Cordeiro, celebrando com Cristo, e depois voltarmos nos ares para sermos reis e sacerdotes e ministrar sobre a terra no milênio e, posterior ao milênio, viver a eternidade na nova terra. Ou seja, ela nos fala do passado, do presente e do futuro. É por isso que Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós temos que entender que a Bíblia nos leva à vitória se andarmos e crermos em Jesus. Pregamos sempre que Jesus veio ao mundo nos salvar, nós pregamos sempre que Jesus veio, é Deus que se fez carne, se fez pecador, morreu, ressuscitou. Domingo foi o chamado Domingo da Ressurreição, a celebração do final da Páscoa com a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou e porque ele está vivo, nós, como diz a canção, nós podemos crer nele e crer no amanhã, ou seja, no futuro, porque ele nos garantiu voltar e nos levar para a glória, foi preparar lugar. Isso é o que? Palavra de Deus e palavras ditas pelo próprio Jesus. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos garantidos em vida eterna. A vida nesta terra, ela é passageira. Em algum momento, o Senhor vai chamar pessoas para o céu e umas que tiveram oportunidades de conhecê-lo e rejeitaram, também morrerão, e não para a salvação, mas sim para juízo. Nós temos pregado o que a Bíblia diz, sem acrescentar, sem diminuir. Para que nós tenhamos uma vida de vitória nesta terra, nós precisamos compreender a palavra. Nós vivemos muitas vezes num mundo onde as pessoas ouvem a pregação e elas querem de Deus apenas a bênção. Sim, pastor, eu quero a bênção, sim, eu concordo com você. A Bíblia é um livro onde Deus nos promete bênção. Mas em Isaías 1,19, um versículo recorrente das minhas pregações, diz lá: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É para um tempo terreno, né? Comer o melhor dessa terra. Esse comer você pode interpretar não apenas como alimento, mas você pode ter uma vida estabilizada, uma vida equilibrada, vivendo bem. Esses dias eu estava lendo sobre a palavra misericórdia, e na tradução dela no latim, misericórdia, córdia tem a ver com coração, e miséria, né? Misere com miséria. É sentir no coração a miséria alheia e buscar fazer alguma coisa para a pessoa que está sofrendo. Bom, e quando a Bíblia fala de misericórdia, é porque quando Deus olha para o ser humano, ele vê o homem na miséria. E ele sente a íntima compaixão, porque a misericórdia, né, um dos sinônimos é a compaixão. Ele sente a dor do ser humano, sente dor por aquilo e ele age. Mas nós deveríamos viver do amor de Deus.
e não da misericórdia, porque quando ele age de misericórdia é porque nós estamos na miséria. E por isso que diz, se quiserdes e ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Ou seja, da nossa parte, nós temos que querer e dar ouvidos a quê? A palavra de Deus. Querer simplesmente, todo mundo quer. Quer uma boa casa, um bom carro, uma família bonita, mas tem que ouvir. E aí eu trago novamente Tiago. Ouvir e praticar para ter o melhor da terra. Vai sempre implicar em estar sintonizado com a Bíblia, que nós chamamos Palavra de Deus. E está exatamente no texto que nós lemos que diz: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Vou mudar a palavra lei aqui. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua palavra. Vou tirar a palavra duplicidade aqui. Não tirar, inverter. Aborreço o pecado, a iniquidade, mas amo a tua palavra. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Aborrecendo a duplicidade, a iniquidade, o pecado e amando a palavra de Deus, a lei de Deus, eu vou estar onde? No Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo. Tu és o meu refúgio, ou seja, onde eu me sinto bem, confortável, e o meu escudo, ou seja, proteção. E espero na tua palavra. Ou seja, tenho esperança naquilo que o Senhor disse. Espero na tua palavra. Confio naquilo que o Senhor disse. Você quer vencer? Você tem que crer no que a Bíblia diz, praticar o que o Senhor fala com você, buscar a palavra de obediência. Lá em Provérbios 3:5 diz, não estribeis nos próprios pensamentos, mas a palavra de Deus. Esses dias eu falava com alguém aqui, o governo de uma família, ele deve ser baseado na Bíblia. O governo de um país, ele deve ser baseado na Bíblia. Vou dar um exemplo para você, talvez alguns irmãos que assumiram um lado, direita e esquerda, não vão gostar do que eu vou falar aqui. Mas eu estava vendo a relação do Brasil, logo quando começou esse governo, o governo nacional, que abraçou os Estados Unidos com o presidente Trump e desdenhou a China. E as pessoas falando, mas o nosso presidente é convertido. E essas pequenas coisas que eu analiso segundo a palavra. Ora, a China tem um governo, eu não vou usar o termo comunista, porque se você estudar a China, não existe bem um comunismo lá. Lá é um governo talvez mais capitalista na economia do que o Brasil. Eles só pensam em faturar, o futebol deles é comandado por empresários do futebol que pensam em dinheiro, ou seja, está mais para o capital do que para o comunismo. Existem homens lá, muitos ricos. A diferença é que cada chinês tem o direito a casa e trabalho. Talvez isso seja a ideia do comunismo. Mas eles fazem parte de um governo de um país totalitário, onde muitas opiniões são rechaçadas. Eles não vivem, entre aspas, aqui a chamada democracia que todo mundo diz. Mas por mais que eles sejam assim, nós brasileiros, tendo um governo onde as pessoas temem a Deus e conhecem a palavra, nós devemos ter paz com todos os homens. Não concordar com o que eles fazem, que fere a palavra de Deus, mas procurar ter paz com eles e procurar dar testemunho. Atacar é sempre mais fácil. Atacar com palavras. É por isso que Jesus disse, se te deram um tapa na face, dê o outro lado. O que ele estava ensinando isso? Não pague o mal com o mal. Mas porque muitas vezes as pessoas não querem governar segundo o princípio da palavra. Nós devemos sim dizer, e tal coisa é errada,
tal coisa nós não concordamos, vocês podem até entender que isto é costume, podem até entender que isto está dentro de um padrão que nós escolhemos por aquilo que nós pensamos, mas ter paz com os homens deve ser o nosso objetivo. Jesus não nos chamou como igreja para pegar em armas físicas e atirar ou esfaquear. Pelo contrário, ele disse, se eu te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Então, o papel do crente deve ser sempre com uma visão bíblica. Evidentemente que Jesus agiu dessa forma e não era tolo. Ah, pastor, mas assim eu vou ser tolo. Não, assim você vai ser segundo a vontade de Deus, porque você aborrece a duplicidade, a iniquidade e ama a lei do Senhor. Você tem o Senhor como seu refúgio, você tem o Senhor como seu escudo e a esperança nele. Esperança nele, porque Deus vai te honrar. Eu contei uma história, há algum tempo que eu não conto, e eu vou contá-la novamente para a gente orar daqui a pouco, que é a história de um moço. Eu ouvi isso nos anos 90, no início, acho que 91 ou 92, de um rapaz que trabalhava em uma loja que vendia baterias de carro e acessórios para automóveis. E o chefe dele, ele era vendedor, o chefe dele chegou para ele e disse assim, reuniu todos os vendedores e disse, olha, chegou aquela leva de baterias, elas foram recondicionadas, estão encapadas, estão novinhas na aparência, mas elas são recondicionadas. E o preço é aquele ali, né, em relação àquelas outras novas ali. As pessoas vão perguntar por que essa bateria está bem mais barata do que aquelas outras. Vocês vão dizer que é uma promoção da loja. Aí ele perguntou para cada um, tá bom fulano, tá bom fulano. Quando chegou nesse rapaz, ele disse, olha, eu não vou falar que é promoção da loja. Eu vou dizer, se me perguntarem, que elas estão assim porque são recondicionadas. Aí o rapaz, mas você não pode falar isso, você tira daqui o seu salário. Ele falou, eu tiro daqui o meu salário. Mas o senhor está me pedindo para que eu minta. E eu tenho buscado não mentir. Eu tenho aprendido na vida a não mentir. Aí o rapaz falou, então você fica longe da bateria, atende lá do outro lado hoje, porque eu não quero você estragando o nosso trabalho. Chegou no dia seguinte, esse rapaz chega para o trabalho, esse chefe fala assim, sobe que o patrão quer falar com você. Tá vendo o que você foi falar ontem sobre a bateria? Aí o rapaz subiu, quando ele chegou no escritório, o patrão dele disse assim, você é o fulano de tal? Ele falou assim, por que você não vai vender? Falou que iria falar para as pessoas que as baterias que estavam em promoção eram recondicionadas. Ele falou, porque é exatamente isso, elas são recondicionadas e estão nesse preço exatamente por isso. Ainda que estejam reencapadas, parecendo novas, mas são. E o chefe lá embaixo havia dito, né, que seria o dia da demissão dele. Aí o chefe, mas por que você falou isso? Ele falou assim, porque eu tenho princípios cristãos, na época a palavra foi essa, princípios da Bíblia, e a Bíblia me ensina a não mentir. Ele não ficou dando discurso, porque é o pai da mentira, o diabo, não, ele só disse isto. E aí o chefe, o dono da loja, olhou para ele, ficou olhando para ele e disse assim, volta amanhã, hoje você não precisa trabalhar não, volta amanhã e você vai sentar naquela mesa ali, porque eu precisava de um gerente administrativo financeiro de confiança e você vai ser treinado para ser esse gerente. Ou seja, valeu a pena dizer e viver a verdade, aquilo que a Bíblia diz. Muitas vezes as pessoas se escondem em mentiras que a princípio parecem que não terão efeito. E essas pequenas coisas, pequenas mentiras, abrem fissuras que vão gerar uma brecha. O salvo, ele tem que viver pela palavra.
Eu falei para os irmãos há um tempo que eu fui treinado pelos meus pais a não ser rolista, né? Na verdade, a gente nem conhecia direito esse negócio de rolo, como é aqui em Sorocaba. Uma cidade que se faz muito rolo. Eu vi pessoas fazendo o chamado rolo com casas, um bem que todo mundo quer. E vi alguém perder uma casa porque fez rolo com um traficante. Quando o traficante falou, nós vamos desfazer, esvazia a casa, ele falou, quando você vai sair da minha? O traficante disse, não, você que vai sair da minha. A sua casa, que era a sua casa, é minha. E eu quero a minha de volta. E eu nunca vou esquecer porque eu alertei ele. Foi Deus que te deu. Não faça essas coisas. Espera que no tempo certo você vai fazer a devida reforma. E o rapaz falou, eu sou o dono do bairro. Isso faz muitos anos. Quando a gente, se eventualmente no nosso estojo, a gente trocasse a borracha, uma vez eu troquei a borracha branca com aquela borracha azul e meio avermelhada, que todo mundo falava que apagava a caneta. Quando eu cheguei em casa, minha mãe abriu meu estojo e falou, eu não comprei dessa borracha para vocês. De onde veio essa borracha? Eu falei, eu troquei com um amigo meu. Ela falou assim, mas quem te deu autorização para você trocar? Amanhã você vai devolver essa borracha e pegar a sua. Senão nós vamos conversar. Não precisou de muito para entender que eu tinha que respeitar a autoridade. E eu lembro que meu pai dizia, aquela borracha era minha. Eu comprei para que você usasse. Quando você estuda a Bíblia, você vai entender o que é mordomia. Tudo que você tem é de Deus. E você precisa saber fazer bom uso. Aborrecer a duplicidade e a iniquidade, amar a palavra, a lei de Deus. Nós vamos adquirir confiança em Deus e vamos ter o retorno da parte dele. Ele vai ser o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa proteção, e nós vamos esperar na palavra dele. Eu espero o tocar da trombeta e a igreja subir. Eu espero a vitória do Senhor até o último momento, orando sobre determinado assunto, esperando a resposta de Deus. Eu sei que a vontade dele é soberana, mas por confiar na palavra, eu espero nele. Eu espero nele. Você quer ter uma vida abençoada? Espera no Senhor. Abandona a idolatria. No início desta pregação nós falamos sobre os super-heróis americanos, sobre o jogador de futebol, seja de vôlei, o corredor de Fórmula 1, que muitas vezes a pessoa coloca num quadro, até mesmo uma instituição de futebol, um time. A Bíblia não vai condenar você torcer, porque nós temos lazer nesta terra, mas tem que ser feito com inteligência. Mas algumas pessoas levam para a passionalidade e a passionalidade para a idolatria, e elas esquecem de Deus. Não é o teu time de futebol que vai garantir a tua vida eterna, mas sim a tua vida diante de Deus. Não é o ator da televisão ou a atriz que vai te garantir a vida eterna, não é a teologia do filme, da série que você gosta que vai te garantir, mas é a esperança na palavra escrita e na palavra viva que é Jesus. Esperar no Senhor, estar ligado no Senhor. Deus quer que você seja abençoado, mas para isso você precisa aborrecer a duplicidade, amar a lei do Senhor, buscar o refúgio de Deus, ter Deus como escudo, dizendo, Deus seja a minha proteção, e esperar na palavra. Em ti espero, Senhor, como diz a palavra, jamais serei confundido. Esperar no Senhor, ter a vida no Senhor, ter o seu coração no Senhor, para uma vida de vitória. Ah, eu estou sofrendo. Rejeita o sofrimento, rejeita a tristeza. Nós estamos num mundo de dor, um mundo cruel. Mas temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que é socorro presente na hora da angústia. Nós temos um Deus de vitória. Diga onde você estiver agora, Deus, eu quero ter uma vida com o Senhor, porque o Senhor é Deus que operou no passado, está operando no presente e operará no futuro e me dá vida eterna.
Eu rejeito o mal, eu me revolto contra o mal e abraço o reino do Senhor. É necessário que nós coloquemos a nossa vida diante do Senhor. Tenha esperança na palavra. Tenha esperança no Senhor. Creia, porque o Senhor é contigo. A nossa esperança é o Senhor. Coloque agora o teu depósito, a tua vida, nas mãos de Jesus. Se você quiser fazer o gestual de entregar, como quem coloca os dois braços em paralelo, com as mãos abertas e lança à frente, como se Jesus estivesse na sua frente, entrega todos os problemas, todas as dúvidas, os medos, as lutas nas mãos de Jesus agora. Toda a insegurança, entrega a sua vida. Fala, Jesus, eu entrego o meu raciocínio para que o Senhor aperfeiçoe. Eu entrego a minha casa, a minha família. Creiamos em Deus. Senhor Deus, eu quero orar agora por cada pessoa que participa neste momento comigo deste culto ao Senhor, ainda em tempo de restrição, mas nós queremos a inteligência, meu Deus, do Senhor e da Tua Palavra, de um povo consciente em relação à Bíblia. Vivemos dias difíceis, dias doloridos, dias de perda, dias que talvez no meu pior pensamento eu tenha imaginado, mesmo conhecendo a palavra e sabendo que esses dias viriam. O ano passado, meu Deus, eu disse que eu estava vendo acontecer com uma velocidade tremenda aquilo que eu li aos 13 anos em Mateus, capítulo 24, 25. E o Senhor disse que 2021 seria o resultado de 2020. O Brasil negligenciou, os crentes negligenciaram, a liderança negligenciou o que a tua palavra diz em relação a juízo da terra, sobre a postura dos salvos. É triste, Senhor, porque nós somos seres humanos sensíveis à dor. Uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração há muitos anos, algesia, a sensibilidade à dor, e eu raciocinei essa sensibilidade também, algesia, no sentido de a sensibilidade da dor alheia, que talvez isso esteja faltando, mas eu tenho sentido, meu Deus, a dor de pessoas, porque como homem de Deus, apesar de todos os meus defeitos, eu fui e sou tratado pelo Senhor a amar e querer bem as pessoas, e quando se ama, se sente a dor alheia. E muitas vezes eu me vi e me vejo impotente como ser humano diante do sofrimento alheio. E graças a Deus por isso, porque se eu pudesse ser potente, talvez a soberba me mataria e me afastaria, me jogaria longe do Senhor. Mas sou impotente, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas, que é todo-poderoso. Eu te peço que o Senhor visite famílias agora. Que o Senhor visite esta casa, esse homem que está com os ouvidos abertos, esta mulher, esses meninos, meninas, adolescentes, jovens que estão com os ouvidos abertos para a tua palavra, que estão agora falando com o Senhor. Esse pai de família, esta mãe de família apreensivo, esse filho apreensivo, esta filha apreensiva, este avô apreensivo. Que o Senhor visite agora, Deus. E ouve a oração dessa pessoa, a oração do coração, da alma. Aplaca o sofrimento desta casa, aplaca a dor, ó Deus. Leva conforto, leva consolo a esta casa. Eu rejeito toda força estranha, eu rejeito toda força de opressão, eu rejeito toda força de amarração. Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de vida, Deus de paz,
O Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus de vitória, o Senhor é Deus de vida, de transformação, o Senhor é Deus de riqueza, o Senhor é Deus de infinita glória, de infinito poder. Por isso eu te peço, Senhor, eu te peço que o Senhor seja o socorro agora nesta casa. Quebra a angústia, quebra a dor física, a dor emocional, a dor que vem por causa dessa enfermidade, dessa inflamação, dessa infecção, deste nódulo, deste tumor. Meu Deus, quebra toda a ação do mal. Eu rejeito a ação da enfermidade. Eu aceito o que vem do Senhor e rejeito o que é do mal, porque do Senhor vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Meu Deus, eu rejeito o diagnóstico negativo, Deus, porque o diagnóstico não é algo que o médico quer dar, simplesmente dar um diagnóstico negativo. Ele está ali dando o resultado daquilo que é real no corpo daquela pessoa. Mas o Senhor pode mudar esse diagnóstico. O Senhor pode queimar a enfermidade, o Senhor pode reduzir a nada o câncer, o Senhor pode reduzir a nada a infecção, a inflamação, a dor. O Senhor pode consertar os ossos, o Senhor pode trazer, meu Deus bendito, sobre os nervos desta pessoa firmeza, sobre a medula desta pessoa, onde foi feita a lesão, onde ocorreu a lesão. O Senhor pode agir sobre as córneas, sobre o globo ocular, sobre o tímpano, sobre o martelo, sobre as cordas vocais. O Senhor pode agir sobre o corpo desta pessoa. Eu repreendo as sequelas de enfermidades, de acidentes. Eu repreendo a sequela do Covid. Eu repreendo toda a ação do mal. Te peço a tua mão, a tua misericórdia, Deus. Porque, como eu citei aqui, o mundo está vivendo uma miséria e nós precisamos da misericórdia do Senhor. Do Senhor nos olhar com compaixão. Olha esta terra com compaixão. Deus tem misericórdia daqueles que estão clamando pelo Senhor num leito de hospital. Meu Deus, de pessoas que estão clamando ao Senhor nas suas casas por um ente querido que está na UTI, numa semi-UTI, que estão nos corredores esperando o atendimento. Meu Deus, visita também os profissionais de saúde que estão, meu Deus amado, cansados, enfadados, meu Pai, de um ano de muito trabalho, observando e vendo muita situação ruim. Renova, meu Deus, e abençoa, fortalece. Eu sei que no meio deles existem pessoas que conhecem a Tua palavra e que têm tentado, meu Deus, de forma inteligente falar do Senhor. Meu Deus, que os servos e servas do Senhor deste meio sejam sábios ao falar, meu Deus, para que, ouvindo, eles possam buscar fortalecimento no Senhor. Visita, Deus, de uma forma poderosa, visita aqueles que estão enfermos, pessoas da igreja que estão enfermas, que estão doentes, seja por Covid ou por outro mal. Quebra toda a ação do mal, Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor tem nas mãos vida, que o Senhor tem nas mãos graça, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Por isso age agora. Eu creio, Deus, que a Tua paz esteja nesta casa. Essa pessoa que preparou uma peça de roupa, um copo com água, uma jarra com água, toca nesse elemento, água, transformando num remédio, meu Deus, para o físico e para acalmar, meu Pai, a alma, para agir sobre o cérebro. Eu creio nisso. Toca na peça de roupa com virtude para a saúde, para a paz, para quebrar a feitiçaria, a macumbaria e trazer paz, trazer regeneração. Em o nome de Jesus eu te peço. Eu digo mal, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, você maldição, espírito das trevas, você que ganhou para amarrar, você que ganhou para trancar, você que ganhou para roubar, você que ganhou para destruir, a minha voz é contra você agora.
Você que está usando a pandemia para trazer caos emocional e espiritual sobre a vida desta pessoa. Você que está trazendo perturbação. Você que através da pandemia abriu brechas emocionais, está agindo nesse coração com tristeza, com ideias suicidas. Sai dessa vida agora. Sai. Eu estou ordenando, espírito que recebe o nome de tranca-rua, tranca tudo, tranca caminhos, destruidor, sai da vida desta pessoa. Espírito da morte, Exu da morte, sai da vida desta pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que toda a força do mal que está circulando esta casa, que está dentro desta casa, em o nome de Jesus, sai! Eu não estou pedindo, eu estou ordenando e é na autoridade do nome de Jesus. Sai dessa casa agora, em o nome de Jesus. Sai do raciocínio desta pessoa. Você que fala aos ouvidos, você que faz essa pessoa ouvir vozes, você que traz convulsões, sai, em o nome de Jesus. Senhor Jesus, visita aquela adolescente em São Paulo que está tendo convulsões, foi até internada, e a mãe estava desesperada, e a tia convertida, buscando, intercedendo. Visita agora, Jesus. Meu Deus, coloca no caminho delas uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo, com autoridade contra a força das trevas, para repreender o mal desta criança lá junto pessoalmente. Mas daqui à distância, meu Deus, eu repreendo toda ação do mal sobre a vida desta adolescente, sobre os pais, para que essa situação seja para que eles cheguem até o Senhor, porque o Senhor transforma a maldição em bênçãos. Em o nome de Jesus, eu digo mal, sai em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu recebo a bênção desta noite na minha vida. Eu recebo a bênção dos céus na minha casa. Eu recebo o suprimento do Senhor. Toca-me, abençoa-me, visita os meus familiares, porque eu sou dependente de Ti. Fica comigo e guarda o meu coração acima de tudo, porque o meu coração está nas Tuas mãos, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe muitíssimo. Eu gostaria de convocar você à oração. Ore em família. Nós temos dito há 1 ano, é o tempo da família. Não fica recebendo pessoas na sua casa. É você e a sua família, a oração. Você trabalha, chegou do trabalho, reúne com a família, participe da refeição, tenha um tempo com Deus, pode assistir aquilo que vocês gostam, mas tenha um tempo com Deus. Vamos ser sábios. É tempo da família, tempo de guardar o coração, porque muitas vezes você recebe alguém dentro de casa, é uma pessoa amiga, mas ela está levando para você algo que vai trazer tristeza. Se é tempo da família, seja obediente. Nós temos dito isso há 1 ano. 1 ano. Ouça o teu pastor, ouça os teus pastores. Eu sou dirigido por Deus, eu acredito muito nisso. O ano passado, logo na pandemia, o rompante João Batista veio à tona e Deus falou comigo: acalma-te, porque isto está na minha palavra e é necessário. E me ensinou como agir. E foi exatamente coerente que a pastora agiu da mesma forma. Nós não tivemos nenhuma discussão. Não, deixa a igreja aberta. Não, vamos resistir. Não houve. Houve entendimento. Então obedeça. É tempo da família. Há tempo para todas as coisas. Ouça. Você recebeu Jesus como Salvador? Se você entrou debaixo do pastoreado dele e debaixo do pastoreado daqueles que ele colocou para ser seu pastor, seja obediente. É um tempo difícil que nós vivemos, tempo de dor. Fortaleça a tua família. Esta casa, a igreja, eu digo eu e você, nós seremos tirados desta terra. Quando eu digo brevemente, eu não sei o dia exato nem o ano, mas a sensação, principalmente de um sonho que eu tive hoje, que eu não vou contar para você, sobre a casa ser tirada, me trouxe essa renovação de esperança. Jesus está voltando e brevemente nós estaremos na glória. Os sinais estão muito claros. Apegue-se em Jesus. O que é?
necessário e humano fazer, faça e sirva a Jesus. Ore pela família da Joelma. Nós tivemos o decesso do Anselmo, que, falando humanamente, é inacreditável, né? Uma pessoa de tanto destaque, de tantos anos, que eu conheço desde a adolescência aos 13 anos, participativo de tudo, agregador. Eu falava para os homens, liga para o Anselmo que ele vem aqui, isso aí ele resolve. Então ele resolvia coisas de última hora que os homens tinham que apresentar, vinha com muitas ideias. Era o camarada que ficava com... Ele formou uma sacola de apetrechos, de fantasias, que ele, desde os jovens, quando ele ainda participava dos jovens, que ele levou para os homens para fantasiar nas noites, né, temáticas que a gente fazia. Era o responsável pelas Olimpíadas, criava aquelas brincadeiras engraçadas nas Olimpíadas e aprovou o Senhor tomá-lo. Salmo 116, 15 diz que preciosa é a vista do Senhor a morte de um santo. Então, nós oramos, nós buscamos, ainda que você não viu a gente falar aqui nas pregações o nome, eu prefiro poupar e orar e como pastor, os nossos pastores, porque sabemos como funciona a oração. A família estava orando, mas aprovou o Senhor tomá-lo. Depois de um dia, a gente ainda fica pensando, né? Senhor, e pessoas muito próximas. Perdemos um pastor amigo nosso há 2 semanas, cresceu comigo. Quando eu era criança, ia na casa dele, o pai dele, o pastor, ensinou meu irmão a tocar 2 canções e fez dele hoje um guitarrista e um apaixonado por música. O Nelsinho também tocava violão, não era de tocar na igreja, mas tocava, porque aprendeu com o pai, e Deus o chamou. E muitas outras pessoas próximas, um amigo do colegial e a sua esposa convertida, graças a Deus que nos últimos 2 anos ele conheceu Jesus. Então são coisas que têm mexido com a gente. Da devocional de domingo, se você ler no grupo da Bíblia, fala sobre Jeremias 25, um mal que viria sobre todos na terra, sem distinção. Ah, mas eu sou igreja. A igreja sabe o papel que tem que fazer. Façamos o nosso papel. Vamos ser guiados pela palavra. É um momento de tristeza. Então ore pela família, pela Joelma, pelas meninas, a Ana Beatriz e a Duda, Maria Eduarda, pelo Alexandre, o Tatu, Xandinho, o Adriano, que está arrasado, a Adriane, a filha dele, que sobrinha do Anselmo, que ele criava como filha também, junto com o irmão. E já teve a perda da mãe, e em menos de 2 semanas vai mais um membro. Ontem foi um tio deles também, mais um primo, e tem um primo enfermo no hospital. É um tempo difícil que nós vivemos. É tempo de orar. É tempo de guardar e obedecer. Obedeça à lei humana. Para a gente encerrar, eu quero dizer para você o seguinte. Sexta-feira, ouça a pregação, porque eu quero falar sobre a preparação que está havendo no mundo e no Brasil para a perseguição da igreja. Essas ações que um grupo de pastor, um conselho de pastor fez para pedir o retorno do culto presencial, dos cultos religiosos, é um dos primeiros passos para isso. Vou dar a minha posição dentro de um padrão bíblico sobre a volta de culto. Bom, nós vimos que os casos aumentaram, estamos vivendo a situação de Manaus no Brasil, aquilo que Manaus viveu, e a Bíblia nos ensina a amar. E amor é em relação ao outrem. Ame o próximo como a ti mesmo. Se eu me guardo, eu me preservo, eu tenho que querer a preservação do próximo. Entendeu? Então, se eu quero ser abençoado, eu quero abençoar o próximo. Então, a igreja, é hora da igreja praticar o amor. Nós continuamos sendo igreja, fazendo culto por live, pela internet, orando. Podemos pregar para Jesus através de live, através de e-mail, falar que Jesus Cristo é o Senhor para qualquer pessoa, se ela der ouvido
Amém, se ela não der também, é ela e Deus, mas nós ainda não fomos proibidos de dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja não está sendo proibida de abrir. Nós temos que ter a inteligência de não abrir. Pode até ter atendimento na necessidade, mas não de ter cultos com muitas pessoas. É simplesmente isso. É hora da igreja mostrar aquilo que Jesus ensinou, que é amor, e não interesse político. E essa grande falha desses homens está gerando uma perseguição. É o começo da perseguição que virá. Mas me alegra porque Jesus disse que a igreja, os escolhidos seriam perseguidos para que a trombeta soasse. Prepara o teu coração, Jesus está voltando. Fique na paz e no amor de Deus. Sabedoria é o que nós precisamos. É o que você precisa. Temor e amor. Ore pelo teu irmão. Ore pela Igreja de Cristo. Ore pelos pregadores no Brasil e no mundo. Ore por todos os santos, sabendo que neste momento todos estão passando na mesma aflição. Fique na paz do Senhor, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, hoje e para sempre. Quanto à mesa do Senhor, nós avisamos na sexta-feira. Fica na paz do Senhor.